Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de matemática será sobre porcentagem, aumentos e descontos sucessivos. Em algumas situações cotidianas voltadas para a matemática financeira, envolvem a variação dos preços de mercadorias, preços e serviços. As variações, elas podem ocorrer no sentido dos preços aumentarem ou os preços diminuírem, ocorrendo, respectivamente, uma inflação ou uma deflação. Então, a inflação é quando os preços aumentam, a deflação quando os preços diminuem. É comum, em momentos de inflação, o reajuste sucessivo de preços, envolvendo índices percentuais. Caso um determinado produto ele seja reajustado continuamente, nós temos a incidência de vários índices percentuais sobre o preço original. Vamos ver então exemplo de aumento e de desconto sucessivo. A cada mês que alguém ou uma empresa passa devendo um valor, os juros vão aumentando, e a isso nós damos o nome de aumentos sucessivos. Então, assim, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está devendo um certo valor ao banco, lá no mês de janeiro, e ela não conseguiu honrar o compromisso. Chegou o mês de fevereiro, também não conseguiu honrar o compromisso. Então, o que o banco faz? O banco está cobrando juros. E, como é referente a janeiro, fevereiro, nós dizemos que são aumentos sucessivos. Então, o banco cobra primeiro o aumento referente lá de janeiro, depois ele cobra o aumento referente a fevereiro. Em algumas compras, quando as lojas entram em promoção, são aplicados descontos. E se a compra for à vista, é aplicado mais um desconto. Então, nós temos descontos sucessivos. Então, uma pessoa foi em uma loja, comprou um produto que estava em promoção. Então, ela ganhou um desconto. E como ela pagou à vista, ela ganhou mais um desconto. Então, nós temos descontos sucessivos. Vamos agora, então, para as fórmulas, para calcular tanto os aumentos quanto os descontos. Começando com os aumentos sucessivos. Nós teremos PF, que quer dizer preço final ou produção final, é igual ao PO, que quer dizer preço inicial ou produção inicial. Sempre alguma coisa inicial. Vezes 1 mais I1. I1 é a primeira taxa. Vezes 1 mais I2. I2 é a segunda taxa. Se for dado 3 aumentos sucessivos, nós teremos no próximo parêntese 1 mais I3 e assim por diante. Notem que no aumento sucessivo, dentro dos parênteses, nós temos uma soma. No desconto sucessivo, em vez de uma soma como no aumento, nós temos uma subtração. Olha só, nós temos aqui dentro do parêntese um menos quando é desconto sucessivo. E quando for aumento, vai ser uma soma dentro do parêntese. E quando nós tivermos que calcular índice, como por exemplo, inflação, a fórmula ela é bem parecida, porém nós não teremos o PO. Nós começamos direto com os parênteses. 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa e assim por diante. Menos 1 e vezes 100.
Exemplo: o leite tipo B teve 3 aumentos sucessivos de 5% cada. Calcular o valor atual, sabendo que o preço do litro antes dos reajustes eram de R$ 2,85. Está falando em aumentos sucessivos, então nós vamos pegar a fórmula do aumento. Está pedindo para calcular o valor atual, ou seja, o preço final. Esses R$ 2,85 era o preço do litro antes dos reajustes, então ele é o PO. Então, nós vamos fazer uma substituição. Como são 3 aumentos sucessivos de 5%, nós vamos utilizar 3 parênteses. Cuidando que nós não vamos trabalhar com a taxa na forma percentual, e sim na unitária, ou seja, 5%, nós dividimos por 100, vamos achar 0,05. Então, dentro do parêntese, 1 mais 0,05, nos 3 parênteses, que são 3 aumentos. Copiamos o 2,85 e vamos resolver os parênteses. 1 mais 0,05 é 1,05. Agora, com o auxílio de uma calculadora, nós vamos resolver ao mesmo tempo essa multiplicação, resultando em 3,299, e aqui nós temos uma dízima periódica. Mas nós estamos trabalhando com preço, então nós vamos trabalhar com 2 números após a vírgula, que serão os centavos. Então, será R$ 3,30, porque aqui nós estamos fazendo a regrinha de arredondamento. Segundo exemplo. Uma indústria resolve diminuir a sua produção mensal de 50.000 unidades em 5%. Um mês depois, reduziu novamente para 7%. Qual a produção atual dessa indústria? Então, olha só, está falando em diminuir, então nós estamos falando em desconto. Nós temos a produção de 50.000 unidades, que era lá no início, a produção então inicial. Pede a produção atual, ou seja, o PF, preço final, produção final. No lugar do PO, nós vamos substituir então por 50.000. Como nós temos 2 taxas, nós vamos trabalhar com 2 parênteses. 1 menos o 5% divide por 100 dá 0,05. No segundo parêntese, 1 menos o 7% divide por 100 dá 0,07. Próximo passo, resolve o parêntese. 1 menos 0,05 dá 0,95. E 1 menos 0,07, 0,93. Pegamos a calculadora e efetuamos toda essa multiplicação ao mesmo tempo, o que vai dar, então, a produção final de 44.175. Os índices de inflação em certo ano foram de 4% e 5%, respectivamente. Determine o índice de inflação desse ano. Então, está falando em índice de inflação. Nós vamos trabalhar, então, com a fórmula do índice. 1 mais e 1, 1 mais e 2. Não precisa aumentar o número de parênteses, porque eu tenho somente 2 taxas. Substitui no lugar da primeira taxa o 4%, que eu divido por 100, é 0,04. No lugar da segunda taxa, é o 5%, que eu divido por 100, 0,05. Resolvendo a soma de dentro do parêntese, fica 1,04 vezes 1,05, menos 1 e vezes 100 fora do colchete. Dentro do colchete, nós temos uma multiplicação e uma subtração. Se resolve primeiro a multiplicação. 1,04 vezes 1,05
resulta em 1,092. Copiamos o menos 1 e vezes o 100. 1,092 menos 1 é 0,092. Multiplicamos pelo 100, 9,2%. Então, inflação, ele é um índice. Sempre que nós calculamos um índice, ou seja, uma taxa, nós entregamos a resposta em porcentagem.